Namastê! Are Baba, Bhagwan ke liye, ठीक है, अच्छा, उल्लू का पता, चलो चलो. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre Caminho das Índias. Quem não se lembra dessa novela? Nossa, eu amei essa novela, acredito que todo mundo lembra dessa novela, permanece viva na memória e no coração de todos. Foi um hit no Brasil e acredito que também em todos os lugares que já passou essa novela, todos se apaixonam porque a qualidade é impressionante, não é? A produção é impressionante, tudo marcou, tudo, desde não é, os atores, os cenários, as gravações foram em Agra, em Jaipur, Mumbai, Varanasi e depois foram feitas nos estúdios da Globo. Essa novela ela foi assim um super sucesso, a produção impecável, os efeitos visuais, tudo era assim, muito bonito, não é? O figurino, a caracterização, a trilha sonora, então tudo chamava atenção e era muito rico em detalhes, não é? Principalmente eu acho que marca muito a beleza, não é? As cores, a beleza da mulher, as atrizes incríveis e a caracterização delas foi o que eu acho que mais chamou a atenção, porque todo mundo queria a maquiagem, queria estar naquela roupa, queria um dia poder estar nesse universo. É impossível falar de Índia e não lembrar de Caminho das Índias. Todo mundo lembra, até hoje as pessoas lembram, não é, das expressões, da história. É uma novela de 2009, ela ganhou o prêmio de melhor novela, o Emmy Internacional. O lado indiano foi ali que mostrou para o Brasil, abriu os horizontes, abriu um novo olhar para essa nova cultura, para esse novo mundo. E a gente achou assim, claro, né, tudo muito diferente. Se perguntava, nossa, será que realmente tudo isso é verdade? Será que acontece isso mesmo nesse país? Foi questionamentos, né, e todo mundo conversando sobre isso, pesquisando, e foi super importante. É uma novela que soube mostrar, soube conduzir muito bem e, claro, né, tava ali para entretenimento, não mostrou toda aquela realidade de uma Índia miserável, não. Eles estavam ali em dois núcleos fixos, não eram pessoas, sempre era muito glamour, eram pessoas ricas, né, da alta sociedade indiana, pessoas poderosas, famílias que tinham um poder aquisitivo muito grande, então era sempre tudo muito bem estruturado, as casas, as festas, as cerimônias, então era tudo muito requintado e eles nessa parte indiana abordaram isso, não é? E do lado brasileiro também, tinha as famílias também muito ricas que tinham negócios em comum e tinha o amor proibido, que é o enredo principal da novela, não é? O amor proibido de uma menina, não é? De uma casta de comerciantes que se apaixona por um Dalit, por um intocável, que mesmo já sendo bem sucedido, né, ele foi para os Estados Unidos, estudou, mas ele ainda não consegue esquecer as humilhações que ele passou na infância. E um Dalit, como eles acreditam, você nunca deixa de ser um Dalit, não é? Você vai morrer, você vai nascer, você vai morrer na casta que você nasceu, mesmo tendo vários casos bem-sucedidos. Infelizmente, na cultura, não é, no hinduísmo, não, você vai ter que esperar uma próxima reencarnação para você vir em uma melhor casta. Tinha um núcleo indiano e tinha um núcleo brasileiro, então eles mostravam essas diferenças culturais e o que chamou a atenção, não é? Chamou a atenção do Brasil porque as diferenças são muito grandes. Então foi uma novela que fez sim um grande sucesso, foi através dessa novela que muitos despertaram o interesse de conhecer a Índia, de ver com um novo olhar, não é? Esse novo país que para muitos era desconhecido, é um lugar que ainda
misterioso. Muitos ainda têm medo, têm uma curiosidade, muitas se imaginaram aí dentro desses palácios, desses marajás, ter um Raj, ter um Barruan, ser a Maia, no bom sentido, não é? Porque ela também, coitada, né? Sofreu, chorou demais, um amor impossível, teve altos e baixos, né? Mas a história em si é ficção, não é? Estavam ali para entretenimento, mas foi uma novela incrível. Os Dalits, né? Tanto se falou nos Dalits e não podia tocar na sombra. Era muito triste isso, né? Você não podia nem passar na sombra, imagine tocar. Então isso, todo mundo ficou assim, nossa, será que isso é verdade? E realmente existe, né? Aqui na Índia o sistema de castas, mesmo sendo proibido por lei, eu vou deixar o link aqui, tá? Depois vocês vejam a descrição do vídeo, eu vou deixar um link de textos para você ler. Então existe o sistema aqui, às vezes você sai e entre eles a primeira coisa que eles perguntam é o nome. Então pelo sobrenome eles se conhecem, eles sabem a que casta eles pertencem. Muitos às vezes se fazem de muito moderno, né? Não, eu não tenho esse tipo de preconceito. Alguns sim são verdadeiros, mas outros não. Primeira coisa que perguntam é isso, ainda tem um preconceito para você lidar socialmente, você ainda sente em certas situações que está muito presente, que eles apenas casam entre eles, tá? Da mesma casta, do mesmo nível social. Fala-se que não existe, mas existe sim, ainda é muito forte. Aqui respeita-se muito a hierarquia, tá? Quem tá acima de você, você tem que respeitar, e quem tá abaixo de você, você tem que respeitar. Eles acreditam que isso é o sistema, não é? Que é o Brahma que é o criador do mundo, ele criou esse sistema de castas, eles acreditam nisso. Então você tem que se conformar, com a sua realidade, e em uma próxima vida, uma próxima reencarnação, você pode sim vir em uma casta melhor, tá? Então, claro que hoje já tem sim muitos Dalits que subiram na vida, que provam, muitos também mudaram de religião, porque o hinduísmo não oprime muito, então muitos começaram a ser católicos para acreditar que todos são iguais. Então muita coisa aconteceu, ainda estão lutando sim por direitos iguais. As mulheres Dalits sofrem muito, principalmente no interior da Índia, tá? Com estupros, muitas pessoas que pensam que têm dinheiro, que são donos, né, dessas mulheres, que podem fazer o que quiser. Você pode ver documentários quanto a isso, eu vou deixar também um link para você ver. Que ainda a mentalidade é muito... Não sei se atrasada seria a palavra, né? Eu não quero também aqui causar julgamentos, mas eles ainda, muitos, infelizmente, pensam dessa forma. Infelizmente, como mostrou na novela, não é? Eles ainda têm que se purificar, têm que chamar o Panch para purificar, para limpar a casa. Então é muito sério. Eu não quero ser sogra de uma firanga estrangeira. Eu gostei muito também da autora abordar, não é? Eles colocam ali nos três irmãos, né, os filhos do Apache, a diferença, né, entre as pessoas e até dentro de uma mesma família, a posição que cada um toma perante a vida. Então nós tínhamos o mais novo, que foi o Ravi, não é, que casou com a Camila. Ele enfrentou a família, mesmo todos falando que não, que ela era uma firangue, ela era uma estrangeira. Então ele enfrentou todo mundo, como eu falo para vocês, quando realmente ama uma mulher, ele vai assumir, ele vai enfrentar a família para ficar com você. Se a família, mesmo sendo contra, uma família muito conservadora, não é? Então eles mostram ali o Raj também, que foi um bundão, que deixou a Duda, não é? Deixou a Duda, que não
que não foi contra a família, que abaixou a cabeça para o pai, para a mãe e casou, não é? Casou o casamento arranjado com a Maia, e mostra um terceiro também muito o irmão mais assim duro, não é? Ele segue realmente todas as tradições, que era o casado com a Súria. Esse era muito radical. Ele até casa a filha, não é? Um casamento infantil. E depois que a menina tem ali 16 anos, ela é entregue para a família do noivo, às vezes até menos, né? Às vezes 13 anos, mas vamos colocar aí 16 anos. Então, eles mostraram tudo isso, eu achei interessante hoje, vendo por essa perspectiva, você vê que realmente existe todos esses tipos de pessoas na Índia. Tem os mais radicais, tem os que, sim, mais modernos, que vão enfrentar a família. Mesmo o Raj sendo, não é, tendo viajado para outros países, tendo negócios com outros países, então mesmo assim ele não consegue encontrar a família. Então ele abaixou a cabeça e aceitou o que a família decidiu. Acontece também muito isso, não é? Muitos indianos têm aí os seus relacionamentos e vão aproveitando a vida, mas quando chega o momento de casar, eles abaixam a cabeça e vai escutar a mãe, vai escutar o pai, o que a família decidir para eles. Então tem muito essa imposição social que é muito bem mostrada na novela, e com certeza é super verdade isso. A família tem um peso, tá? Um peso acima de tudo. Mas em caso de relacionamento como o Ravi, ele enfrenta sim a família para casar com a mulher que ele ama. Seguindo a vontade de suas famílias, Maia e Raj aceitaram se casar. Eu juro que farei de Maia uma mulher feliz, realizada, próspera. E ninguém nessa festa imagina. Sobre os casamentos arranjados, eles mostram também. Teve o casamento, não é, do Raj e a Maia, do irmão da Maia também, que foi arranjado. O do Ravi, que foi um casamento por amor pela brasileira. E teve também, né, o da Súria com o primeiro irmão, que também foi arranjado. Então, essa trama, vocês vê que eles deram essas opções, que também hoje acontece. Em cidades menores ou até em vilarejos ainda acontece aquele casamento arranjado que eles nem se conhecem, vão se conhecer no dia do casamento. A novela até abordou um lado assim mais moderno, onde eles têm assim o encontro das famílias primeiro, ainda não está nada firmado. Depois que eles têm o encontro, aí sim eles vão encontrar o Pandit para definir se sim ou não, se aceitam esse acordo. Aí sim vão definir o dote, como vai ser pago, se vai ser quantia em dinheiro, se vai entrar bens também, imóveis, carros, joias. Então tudo isso é acordado depois desse primeiro encontro, que também é muito utilizado aqui na Índia. As pessoas podem sim conhecer, ainda não está firmado ainda o casamento, né? Eles se conhecem e às vezes o noivo ou a noiva tem sim, algumas famílias, tá, mais modernas, sim, pode falar que não, eu quero um outro pretendente, e aí vai procurar sim outro. Então acho que foi um ponto positivo sim para a novela mostrar esse lado que não foi assim tão radical. A novela mostra também, não é, o quanto os indianos são supersticiosos, isso é muito verdade. Eles mostram ali o Apache alimentando a vaca vem, ele dá comida para ela na boca, isso é super bem visto, super bem recebido. Muitos fazem isso, não é? Os donos das vacas ganham dinheiro aqui com isso, muitos pagam para alimentar a vaca, isso é boa sorte. Eles acreditam nisso, como também acreditam, não é? Quando ele saía de casa, ele via uma viúva, então já ia ser um péssimo dia. Então, o que ele fazia? Ele voltava para casa e a Indira, né, a esposa, tinha que... Era como recomeçar. Aí ela falava para a empregada sair com leite, né? Acho que era isso, um leite na cabeça, porque ele tinha que ter um sinal de que o dia ia ser bom. Então o leite era isso, né? Essa abundância,
pela vaca ser sagrada. E eles são muito supersticiosos, então viúva, gato preto, eles têm pavor disso. Não é visto como boa sorte, isso é visto como azar. As ígeras, aqui na Índia, não é reconhecido como um terceiro sexo. Já falei isso no vídeo dos tabus, se você não viu, vai lá conferir. Vocês se lembram, né, como o Apache ele ficava apavorado quando ele via uma ígera, porque eles acreditam que são seres que têm o poder de abençoar ou amaldiçoar. Só que para abençoar você tem que dar dinheiro. Você tem que dar dinheiro, e ele fazia isso, ele dava dinheiro para receber a benção. E aqui acontece muito isso, né? Você tá nos sinais, elas vêm cantando, ela coloca assim a mão na sua cabeça, querem te tocar, e tudo isso para receber o dinheiro. E quando elas não recebem, elas ficam muito bravas, né? No início eu costumava dar, mas com o tempo você, ok, né? Não é sempre que você tem dinheiro também para dar, ou você não quer dar, e elas ficam bravas, falam umas coisas lá que eu nem entendo. Uma vez eu tava no carro e ela escreveu, né, fez assim um símbolo no vidro do carro, e eu não entendi, né, eu também não acredito nisso. Acredito que você emite, não é volta pra você mesmo. Então aquilo pra mim, o que ela fez, se ela me desejou algum mal, isso eu não acredito nisso. Mas eles morrem de medo e dão dinheiro mesmo. Nos sinais, elas também trabalham no serviço de cobrança, elas fazem cobrança porque aí eles pagam, porque eles têm medo. Elas estão em casamentos, elas estão em nascimento, porque dão muito dinheiro para elas abençoarem. E eles acreditam mesmo nisso, morrem de medo. Por que a história da Maya e do Bhagwan fez tanto sucesso, né? Porque é um amor totalmente proibido, é um amor que é totalmente ficção. Claro que pode sim acontecer um caso, né? Casos na realidade, mas você vê que ela tinha assim uma família ainda muito moderna, ela trabalhava em um call center. Mas se fosse uma família, né, quando descobriu ali que ela estava saindo, quando descobriu que era um Dalit, se fosse uma família mais radical, ela estaria morta. Então é isso que acontece, não é? A intolerância é muito grande, porque isso é inadmissível, né? Então tem pessoas ainda muito radicais. Ali mostraram uma família assim, da mais moderna, não é? Casou ela, um outro casamento, mas se fosse numa cidade, não é, um lugar menor, um vilarejo, ela estaria morta, como muitos acontece. Às vezes uma menina, não é, descobre que ela tem um namorado, às vezes só por saber que tem um namorado, os pais matam as filhas, porque aqui ainda o sexo também é um tabu, tá? Tem de tudo, aqui em Mumbai. Você vai ter meninas que namoram, meninas que já têm sim relações sexuais, tem meninas muito moderninhas, principalmente, né, quem tem um poder melhor aquisitivo, que podem viajar, que podem sair um pouco de dentro da cultura indiana, que não pensam apenas em casar, em cuidar da casa, não, elas querem estudar, assim como a filha, né, a mais nova do Apache, eles mostraram isso também na novela, que ela não queria casar, mostrou que ela queria viajar, ela queria, tanto é que no fim da novela, né, ela foge e ela vai seguir o sonho dela, vai para outro país, e é o que muito se vê aqui, as pessoas têm que sair daqui, para você às vezes ser o que você quer, para você ter a sua vida, como também é o caso, não é, dos homossexuais, você tem que sair daqui, porque não é permitido. Ou você segue o que a sua família, não é? Aqui se pensa muito o que os outros estão pensando de mim, o que a sociedade está pensando de mim, e é isso que acontece. Tem que sair fora, tem que ir para outro lugar se você quer ser você mesmo, muitas das vezes, e é muito difícil. E também na novela eles mostraram isso, não é? O quanto eles acreditam na astrologia, o quanto eles são supersticiosos. Todo momento
se ele quer fazer um bom negócio, ele consulta um pandit para marcar, não é, datas de casamento, para saber um melhor dia para começar algo. Então, tudo eles consultam o pandit, que é esse guia para eles. Então, mostrou também, né, no dia que a Maia casa com uma bananeira, porque eles fizeram o mapa astrológico dela, isso também acontece aqui. Todo mundo faz um mapa para ver como vai ser a sua vida, os pontos que você tem que tomar cuidado. Então, tudo gira em torno dos astros, não é? São muitas crenças. E foi o que acontece com a Maia. Casou ela com uma bananeira, ela era Manglik, né? Eles acreditam que são os amaldiçoados para o amor, mas a partir do momento que ela casa com uma bananeira, isso está desfeito. Então ela pode se casar, foi o que aconteceu, né? Ela casou com Raj, então se desfez. Isso é verdade. Eles casam aqui com árvores, casam com cachorros. Às vezes você vê aí que a mulher casou com um cachorro, já é para tirar isso, não é? Para tirar toda essa maldição que está nela, para ela poder se casar com um noivo, né, com um marido, e assim eles ficarem felizes e poder ter, não é, essa energia negativa desfeita. Então eles fazem isso mesmo, é verdade. A Súria, não é? Vocês lembram dela, que ela era considerada uma vilã da história, mas hoje eu a vejo como vítima, não é? Não vítima, mas ela é vítima da sociedade, da forma como supervalorizam, não é, o homem, o filho homem. E ela tinha uma menina e ela é casada com um filho mais velho, e aí chega a Maia já com um filho homem. Então tem realmente toda essa pressão, ela é cobrada, não é? O marido cobra sim, todos querem um filho homem, porque é apenas o filho homem que abre as portas do paraíso, não é? Para o pai, para o avô. Então na sociedade indiana, o homem ele é super valorizado. A mulher, às vezes aqui, às vezes não, ela é vista como uma despesa, porque vai ter aí o dote, vai ter todos esses pesos, né, sociais que a mulher... Então eles comemoram quando é um filho homem, e quando chega uma menina não é tão celebrado, né? Claro que isso não é em todas as famílias, mas de uma forma geral é isso que acontece aqui, tá? O aborto das meninas é algo assim muito triste. Eu vou deixar também um texto aqui linkado, por favor leiam para vocês saberem melhor a realidade da Índia. Mas a Súria, não é? Você via até que a sogra, ela colocava lá os bercinhos para pedir para os deuses, não é? Mandar um bebê, mandar um filho homem. E isso acontece mesmo. Fazem muitas orações, coloca os bercinhos, isso é tudo verdade. Ela sofre, não é? Ela sofre essa pressão social, que você tem que sim, você tem que dar um filho homem. Isso é muito esperado, é muito cobrado da mulher. Algo que eu considero assim, na novela, claro, não é? A novela brasileira não vai ficar ninguém também falando em outro idioma, mas em alguns momentos, aeroporto, o elenco, né? Às vezes tinha aqui algum comércio, pelas ruas, poderiam, né, ter colocado em alguns momentos alguém falando a língua, né, da Índia, pelo menos em algum momento, ou até mesmo inglês. Porque muitas pessoas, infelizmente, acham, eu recebo isso, né? Algumas pessoas acham que aqui fala português, você vai sair e vai falar. Só que não, tá? As novelas aí da Glória Pérez, é só ir no Brasil, tá? Isso é só uma ficção. Aqui todo mundo vai falar a língua oficial do país, tá? Aqui existe muitas línguas oficiais, mas uma das mais faladas é o hindi e o inglês, tá? Você vai ter que falar inglês para você sobreviver. Então, tenha o seu inglês. Isso é apenas uma obra fictícia. As pessoas aqui não falam português. Outra coisa que também foi mostrado muito na novela, não é? Como eu falei, que isso é o que chamava muito a atenção, era o figurino, era as roupas, os sares maravilhosos, a maquiagem, as joias.
Então elas ficavam assim impecáveis desde que acordavam até na hora de dormir e numa viagem. Então o tempo inteiro ali a indiana. Só que na realidade isso não acontece. Elas utilizam sim as roupas, não é? As roupas tradicionais, mas assim em casamentos, em eventos tradicionais. No dia a dia, quanto mais a família tem poder aquisitivo, mais ela vai usar roupas ocidentais. Ela não vai usar o sari ali como mostrava desde que acordava até na hora de dormir, não, tá? Isso é mais para as pessoas mais humildes, não é? Que compram ali o seu sari por 100 rúpias, não tem muitas condições. Então, isso na novela, né, mostrou assim esse glamour, esse figurino impecável, que foi para, eu acho que para as pessoas conhecerem sim as roupas tradicionais indianas, não é? Todo mundo sempre vestido tradicional, mas não é o que acontece na realidade. As pessoas com maior poder aquisitivo, elas vão usar roupas ocidentais normais. Sejam bem-vindos. Conhece Bambuá? Meu noivo? Mas não se esqueça do nosso encontro. No lugar de sempre. Esqueça. Não falte. Outra questão, não é, era a viagem, né, que eles sempre ficavam viajando Índia, Brasil, e todo mundo acha que a viagem, né, uma hora eu tô ali, a Índia tá ali. Não, tá? Uma viagem, gente, para a Índia, dependendo da sua escala, pode demorar aí 2 dias. É muito longe, é muito cansativo. A viagem é muito cansativa. Acompanhem a saga que tenho aqui nos vídeos para você ver a maratona que é. Eu fico assim exausta, é muito cansativo. E a questão do fuso horário, não é? Às vezes pela continuação das cenas, eles não tinham às vezes eu comentava com a minha mãe, né? Nossa, tava às vezes nos mesmos horários, então não tinha às vezes essa coordenação dos horários, porque aí são quase 9 horas de diferença Brasil e Índia, o fuso horário. E são coisas que as pessoas às vezes se esquecem, não é? Uma viagem para a Índia também é muito cara. Então, essas pessoas que mostravam ali, elas tinham uma situação econômica, como eu falei, eram pessoas que tinham uma situação financeira excelente. Mas uma viagem para a Índia, gente, assim, classe econômica, dependendo também do dia que você comprar, antecedência, a aviação, né, a companhia que você vai, mas fica aí em torno de 4.000 a 5.000 reais uma passagem de ida e volta. É muito caro. Então você não tem como dependendo aí, né, da sua situação financeira, não tem como vai e volta, bate e volta o tempo inteiro, como, né, como eles tinham na novela, isso não é baratinho, tá? Se você não tiver uma situação financeira, não é simples. Então pense bem antes de estar mudando para a Índia, porque não é simples. Você tá voltando para o Brasil, às vezes acontecem imprevistos, não é? Alguém fica doente, às vezes você tá perdendo muita coisa, você perde casamentos, você perde aniversários, você perde comemorações, alguém falece, alguém tá doente e você não tem como estar presente justamente por isso, porque a distância é muito grande e também a passagem é muito cara. As mães indianas, não é? Vocês viram na novela a Indira o quanto ela fazia drama e se jogava, e vou morrer, e vão me matar, vão me atirar na fogueira. E são assim mesmo, fazem drama e os filhos crescem, não é, com esse drama. A família tem um poder, tem uma imposição muito grande, todo mundo, né, participa ali das decisões, isso é verdade. Tem muito respeito pelos mais velhos, tem que saber o que os mais velhos pensam e querem impor isso. Então, é verdade sim, é um drama, não é? Mas tome cuidado com isso, porque é isso, às vezes é chantagem, são chantagens emocionais muito baratas que você não pode se deixar levar por isso, tá? Porque, como na novela, você viu que realmente é bem isso.
pura dramaturgia. Camila vai começar uma vida ao lado de Ravi e tem muito o que aprender sobre os costumes da nova família. Diga o nome do seu noivo. Depois de hoje, você nunca mais vai poder dizer o nome dele na frente dos outros. Ravi? O casamento, não é, da Camila brasileira e o indiano, quando ela se muda para a Índia e vai morar com essa nova família, a novela mostra muito isso, as diferenças culturais. Ela tem que mudar, não é totalmente o figurino, ela não pode ter mais determinados tipos de comportamento, não pode falar determinada coisa, tem que ajudar nos afazeres de casa. Então tudo aquilo para ela é muito novo, ela não está acostumada com aquilo. Em certo momento eles discutem por tudo, porque todo mundo se mete na vida deles e ela não aguenta aquilo. Ela volta para o Brasil e vamos separar, não quero mais saber de você. E ela descobre que está grávida, né? No fim acabam ficando juntos, mas a realidade, né, de muitos que eu conheço, tem que ter muita paciência, muita perseverança. Por isso é tão importante conhecer o seu futuro, não é? Qual é a sua futura realidade, para que você saiba se você vai ou não estar feliz, não é? Feliz ali com essa nova família, com esse marido, dentro de costumes tão diferentes que os seus, porque a realidade sim é muito diferente. Camila não está se adaptando aos costumes indianos e quer convencer o marido a ir para o Brasil. É muito mais fácil as pessoas de lá se acostumarem com você do que as pessoas daqui se acostumarem comigo. Você tá dizendo que quer ir embora? O pai da Maia, não é? O comerciante lá, que vocês lembram que ele fazia, né, as falcatruas assim no comércio, ele roubava no peso ali dos perfumes. E aqui realmente é verdade, eles querem mentir para você o tempo inteiro no preço, querem elevar o preço das coisas porque sabe que você é turista, ou mesmo não sendo turista, tá? Eles vão, seja em todos os lugares, tá? Um restaurante, é no hotel, é no táxi, é no rickshaw, em todos os comércios colocam um preço elevadíssimo. Você tem que sempre estar assim, negociando, barganhando. É algo cansativo no dia a dia, porque chega uma hora que não dá, não é? Você quer sair, você quer comprar sem ter desgastes. Então, muitas vezes, quando eu evito comprar na rua, eu já vou no lugar, nos mercados que eu já sei que tá lá o preço fixo, porque tem vezes que você não tá com disposição e nem energia para estar nisso o tempo inteiro, né? Esse desgaste. Então, é verdade, eles fazem isso o tempo todo. O tempo todo. O Radesh, vocês lembram do Radesh, que mostraram que ele aplicava golpes online, ele se fingia, né, que era um empresário bem sucedido e aplicava golpes pela internet, aplicou até na amiga da Maia, né, pegou todo o dinheiro do dote dela. Então foi bem, né, isso foi um ponto muito bom na novela, mostrar essa realidade. Muitas pensam que estão falando aí com uma pessoa online e a pessoa não é nada daquilo que ela está fantasiando. Por isso a importância, não é, de checar todos os dados, de conhecer primeiro essa pessoa para pensar num futuro casamento ou em ter, não é, uma vida juntos. Então tem que conhecer muito a pessoa que você tá falando aí, a pessoa que está falando que te ama, que quer casar. Então primeiro, quem é você? Saiba procurar bem essas informações, confirmar tudo e não caia, não caia em qualquer conversa fiada, porque pode ser muito perigoso. Mostraram também, não é, a amiga da Maia, que ela estava sempre procurando um casamento pelos anúncios dos jornais da Índia. Isso é verdade, eles colocam os anúncios nos jornais e é separado por casta, o que a pessoa está buscando. Tem também os sites de relacionamento, então tudo isso é verdade. É muito engraçado também quando eles mostram, não é, as pessoas da Índia vindo ao Brasil e o choque delas na praia, vendo as meninas de biquíni, porque eles não estão acostumados. Até para ir na praia, todo mundo, quando vai a uma praia, eles ficam de roupa, apenas, como eu falei, não é, meninas mais moderninhas ou indianos mais modernos colocam a sua roupa de banho. Mas no geral eles vão de roupa e tudo.
Na novela também eles mostram, não é? As pessoas têm uma visão, acho que, de uma mulher indiana, às vezes, muito frágil, muito oprimida. Claro que tem, né, toda essa realidade, mas na novela também eles mostraram mulheres muito fortes. As mulheres indianas são muito fortes, elas sabem conduzir uma casa muito bem, elas sabem conduzir o marido e deixar ele pensar que é ele que manda, mas na verdade é ela que manda. Uma frase muito legal que eu sempre gostei da Indira, ela falou que ele não é o marido, é a cabeça, mas ela é o pescoço. Ela fala isso pra Maya. Então você move a cabeça para onde você quiser. Então isso eu acho que para qualquer mulher é muito verdade, não é? Porque você tem que saber conduzir as coisas, o seu relacionamento, porque você tem que harmonizar a sua casa, o seu lar. E todos pensam que a mulher indiana é uma mulher assim muito, não é, muito oprimida, mas não. Aqui, conversando com um advogado, tá? As leis indianas são muito favoráveis às mulheres. Aqui, as leis não têm essa opção, né, para divórcio. Tanto é que quem quer se divorciar aí tem que ser em comum acordo, porque se uma das partes não quiser, esse divórcio não vai sair nunca, porque vai ficar aí preso por anos e anos e anos. Então, se um não quiser, não vai ter. E quando ela concorda, ela tem direito sim a ficar com tudo. Ela fica com as joias, ela fica com o filho, o marido tem que pagar pensão para ela, tem que pagar pensão para o filho, às vezes até para os pais dela, se não tiverem condições. Tem muitos casos, tá, de homens que suicidam depois de um divórcio, porque as leis indianas são todas favoráveis à mulher. Então, tem muitos casos de suicídio, porque às vezes as mulheres mentem, não é? Mentem também que no tempo que ela estava casada ela foi abusada, bateram nela, pode ser sim verdade, mas em alguns casos falaram que não é verdade. Então tem muita contradição nisso tudo, mas a lei prevalece sempre para ela. Vai abrir ali um outro processo e isso pode se estender anos e anos, tá? Então, a mulher sim tem todas essas partes, não é? Essa parte triste que todo mundo já sabe, dos estupros, dos ácidos, da opressão, tem todos esses lados, mas também é uma mulher muito forte. Mostraram também, não é, o pai do Bharuan, que era um Brahmini, foi o que adotou ele, um homem extremamente rico, que deixa toda a sua riqueza e vira um sadhu, que é um homem sábio, que deixa todos os bens materiais e vai viver a sua vida, não é, sozinho, sem nada. Então isso é verdade também, as pessoas fazem esse voto e viram um sadhu. Eles mostram, não é, as locações são sempre em lugares maravilhosos, como eu falei, a produção da novela é incrível, deixa esse encantamento, esse sonho de uma Índia com palácios, os marajás, mas também tem essa miséria, tá? Eles não mostram muito esse lado na novela, por isso que depois até criou-se, não é, a verdadeira realidade da Índia, e todo mundo começou a mostrar a questão, não é, dos corpos queimados no rio Ganges, o abuso contra a mulher. Então começou sim a mostrar um lado que não foi tão abordado na novela. Claro que também não daria para falar sobre tudo, né? É um país assim muito diverso, então não dava para falar de tudo na novela, mas sim existe esse lado. Eu nunca vi tanta pobreza na minha vida, mas eu também nunca vi tanta riqueza na minha vida. Então, a Índia tem esses dois lados, é uma desigualdade social muito grande, extrema, tá? Então, eles abordaram, sim, um lado, mas existe também esse outro lado. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conte aí o que mais você lembra dessa maravilhosa novela. Me conte, você também que já visitou a Índia, o que você notou que é realidade e o que é ficção. Nos conte, deixe aqui os seus comentários, as suas perguntas. Agradeço muito se você viu até aqui, tá? Então, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos. Deixe o seu gostei para mim.
E agradeço muito o seu carinho, a sua atenção. Um grande beijo, fique com Deus e namastê. A Melissa, no dia que ela deu a porrada lá na Ivone, então foi assim o ápice, né? Acho que todo mundo gostou desse dia também. Então foi sim um incrível sucesso. Eu também amei essa novela. A parte do Brasil, não é? Eu gostava muito. A Maia tava muito bem, né? Ela podia escolher entre um Baruan e um Raj. Tava excelente.